Maranata? Maranatá. Olha, acho que sempre há essa dificuldade. Nós lá em Angola, quando falamos Maranata, respondemos o Senhor logo vem. Quando falamos Maranatá, é vem o Senhor. Certo? Maranata? Maranatá? Amém. Deus seja louvado para todo sempre. Olha, irmãos, sempre, por mais que talvez já tivemos o privilégio de pregar, né, alguns sábados, domingo, quarta-feira, mas sempre ao estar na presença de Deus e a apresentar a mensagem, é sempre algo de tremer nas bases, ou seja, de tremer os pés, porque é um assunto muito sério, não se trata simplesmente talvez de defender um trabalho, mas é de falar a palavra de Deus. E enquanto o irmão orava, né, na realidade precisamos que o Espírito de Deus, né, nos use para que apresentemos a mensagem do jeito correto. Então vamos primeiro pedir a orientação de Deus, né, mais uma vez, para que possamos assim estudar a palavra de Deus. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, guia-nos, conduza-nos, dê-nos a tua paz. Ajuda-nos, ó Senhor, a entender a tua palavra e permita, ó Senhor, que possamos se nutrir e que essa mesma mensagem seja para ao longo da semana e não só, que seja de bálsamo até que o Senhor volte. É o que te pedimos em nome do Senhor. Amém. Irmão, eu queria fazer uma questão. Será que a igreja é a tua prioridade? Será que a igreja é a nossa prioridade? Será que a igreja deve ser a nossa prioridade? Vamos ainda ler aqui o livro de Mateus, capítulo 6. Irmãos, se eu tiver a falar muito rápido, porque essa é a nossa cadência, normalmente nós temos, às vezes, a tendência de acelerar um pouquinho e ao correr provavelmente pode não entender o nosso português. Então, esse irmão dá um sinal que eu vou falar um pouquinho mais lento, mais devagar. O livro de Mateus, capítulo 6, o verso 21. Amém ou misericórdia? O verso 21 diz assim: porque onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. Eu perguntei se a igreja é a tua prioridade, se a igreja é a nossa prioridade. Ao responder essa questão, irmão, provavelmente vai ser no início contraditório, mas depois os irmãos vão entender. Eu quero dizer que se a igreja é a prioridade do irmão, se a igreja é a prioridade da irmã, é a nossa prioridade, eu quero dizer que eu e você estamos do lado errado, estamos a vir na igreja de uma forma em vão. Conforme eu disse, provavelmente vai ser um pouquinho confuso, mas os irmãos perceberão. Por que eu estou a dizer isso? A palavra prioridade quer dizer primeiro. E nós dizemos assim, tem um lema que dizia primeiro quem? Primeiro Deus. Primeiro o reino de Deus. Primeiro Deus. Irmãos, se a igreja é a nossa prioridade, logo, onde colocaremos Deus? Mas talvez podemos nos perguntar, mas como que é possível eu meter a igreja em primeiro lugar, ou a igreja como prioridade, e Deus não ser prioridade, se Ele é o dono da igreja? É aqui onde eu quero pedir os irmãos para raciocinarmos um texto. O livro de 1 Samuel, capítulo 4. Estaremos estudando, ou seja, refletindo aqui, né? O nosso tema seria, ou para quem gosta, né, de gravar, o tema seria onde está o nosso coração. Por isso que lemos aqui o livro de Mateus. Ele diz que o nosso coração está onde está o nosso tesouro. O livro de 1 Samuel, capítulo 4. O verso 12 e 18. 1 Samuel 4, verso 12 e 18. Diz assim. Amém ou misericórdia? Amém. O verso 12, de 1 Samuel, capítulo 4, nesse caso, o verso 12, diz assim: então correu um homem de Benjamim, saindo das fileiras, no mesmo dia chegou a Silom. Trazia rasgadas vestes e terra sobre a cabeça.
Irmão, queria primeiro dizer que nos versículos anteriores fala de que Israel tinha guerra com os filisteus e Israel perdeu a batalha. Então, logo um indivíduo da tribo de Benjamim saiu da guerra, correndo para ir dar notícia. E nesse tempo, quem estava a dirigir Israel era o sacerdote Eli. O verso 13 diz assim: quando chegou, Eli estava sentado na cadeira, ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Irmãos, sublimos a palavra de que o coração de Eli, o sacerdote, estava a tremer, ou seja, o seu coração estava onde? Na arca de Deus. Certo, irmão? Sublinhemos, é importante. Diz que o coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. E Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Então se apressou o homem e, vindo, deu a notícias a Eli. Era Eli, da idade de 98 anos, e os seus olhos tinham cegado e já não podia ver. Disse o homem a Eli: eu sou o que saí das fileiras e delas fugi hoje mesmo. Perguntou Eli: que sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu diante dos filisteus e houve grande morticínio entre o povo, e também os teus 2 filhos, Ofni e Fineia, foram mortos e a arca de Deus fora tomada. Verso 18: ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás junto ao portão e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque já era homem velho e pesado, e havia ele julgado Israel 40 anos. Irmãos, nós falamos de que se a igreja for a nossa prioridade, nós estaríamos a adorar a Deus de uma forma em vão, ou até estaremos do lado errado. Porque ao lendo esse texto, irmão, parece que Eli, o sacerdote, morreu por uma boa causa, porque o seu coração estava na arca. Mas, irmãos, qual era o perigo? É de que o coração de Eli estava na arca, não no dono da arca. Muitas das vezes, irmãos, nós podemos amar mais a igreja de Deus do que o dono da igreja. Nós podemos amar mais o sacerdócio do que o dono do sacerdócio. Então foi o que aconteceu com Eli. Ele olhou: com a idade que eu tenho, com a arca sendo levada, eu serei apenas um caduco, Eli. O velho Eli. Eu perderei a fama, perderei a minha posição, o respeito em Israel. Então Eli, uma vez que o seu coração estava na arca, o seu tesouro era o seu sacerdócio, Eli acabou por corromper-se. Irmãos, onde está o teu coração? Partindo do pressuposto, analisando esse texto, irmão, me dá a entender de que a famosa frase, perdido dentro da igreja, perdido dentro do ministério. Então nós podemos também, mesmo dentro, ou seja, entre o povo de Deus, talvez não fazer parte daqueles, né, que poderão seguir o cordeiro onde for. Então, Eli, o seu coração estava na arca. E olha só o perigo. É de que no verso 17 diz que o indivíduo diz assim: Eli, os teus 2 filhos, Ofni e Fineia, morreram. A Bíblia não diz que Eli entrou em pânico e quebrou o pescoço. Mas diz: quando fez menção da arca, Eli caiu e quebrou o pescoço. Queria aqui dizer que na pirâmide, ou seja, na prioridade de Eli, estava o seu ministério, o seu sacerdócio, depois estava a família e depois estava Deus. Mas, irmão, como pode? Como é possível? Só para termos noção, o verso mais abaixo ainda continua dizendo, o verso 19: e estando sua nora, a nora de Eli, a mulher de Finéias, grávida, próximo ao parto, ouvindo
estas novas de que a arca de Deus fora quê? Tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que assistiam, né, no parto: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu e nem fez caso disso, mas chamou o menino de Icabô, que significa foi-se a glória de Israel. Irmão, qual era a glória de Israel? Para essa mulher, para Eli, para os filhos de Eli, para o israelita, a glória de Israel era a arca da aliança. Mas isso está errado. Porque a glória de Israel é o próprio Deus. Por isso que, irmãos, se lerem os versos anteriores, capítulos anteriores, os filisteus falaram: estão ouvindo o barulho do israelita, eles a cantarem? Eles trouxeram a arca. O que será de nós? Eles trouxeram os seus deuses. Nós seremos atingidos conforme os egípcios foram atingidos pelas pragas. Mas o Espírito de Profecia comenta, dizendo que eles não sabiam que a arca era apenas um objeto. O mais importante é o que estava lá dentro da arca, que era a lei de Deus. Mas não era a lei em si que era a glória de Israel, mas a obedecerem à lei de Deus, aí sim, eles poderiam ser achados como aprovados. Mas eles achavam que era a arca e era como um amuleto, irmão. Então não façamos da igreja de Deus como um amuleto. Não façamos da igreja de Deus como a glória para nós. Não. A igreja de Deus é apenas um instrumento, né, que Deus usa. E, aliás, falando de templo, que é essa parede, no final de tudo, a igreja somos nós. Então, irmão, a glória de Israel, com certeza, é o Deus de Israel. Mas, infelizmente, eles chegaram em confundir, em fazer essa confusão, conforme também os filisteus acreditavam. E uma vez, irmão, que Elias meteu o seu ministério em frente, querido pai, será que também não tem sido assim? Que muitas das vezes você é aquele pai que na igreja tens aquela voz suave, mas quando estás no lar, tens a tendência de que os teus filhos, a esposa se tornam seu subordinado. Chega um momento que a arrogância toma conta de você. E, por incrível que pareça, de onde nós viemos, havia um menino que foi na lição da escola sabatina. Lá em Angola temos o costume, quando às vezes é a lição em conjunto, tem a tendência de quem quiser perguntar, venha para frente e faça a pergunta. E o menino veio para frente e disse: olá, irmãos, eu queria só saber se eu, a minha mãe e os meus irmãos pudéssemos vir viver aqui na igreja. A igreja toda ficou: mas por quê? Perguntou o menino: por que você quer isso? Ele disse: olha, é que o meu pai aqui na igreja, olha, ele é um anjo, ou seja, ele é muito bom. Mas quando estamos em casa, é um campo de batalha. Quando estamos em casa, a arrogância toma conta dele. Querido irmão, quem é você? E queria dizer que essa igreja, ela é formada pelas pequenas igrejas, que a primeira igreja é o lar. Será que nós não temos desamparado o nosso lar? Será que nós não deixamos de lado o lar? Talvez estamos a falar para uma mamã, para uma mãe, uma mulher casada, que ela faz todo o sacrifício, faz de tudo para a igreja, mas em contrapartida, ela esquece de que a primeira igreja é o lar. Irmão, me permite, por favor, ler um texto para não usarmos aqui o achismo e não parecer de que nós estamos a induzir os irmãos a não frequentar a igreja. Não é essa a intenção, até porque os irmãos que estão aqui, aqui tem um conjunto da igreja, porque a primeira igreja é o lar. 1 Timóteo, irmão. Primeira Timóteo, capítulo... Vamos ler primeiro o capítulo 3, o verso 5. Essa é uma recomendação dada aqui, ele diz bispo, mas é para os diáconos, está a dizer para o líder, está a dizer para o ancião. O verso 5 ele diz assim:
verso 4, perdão, capítulo 3 de 1 Timóteo, o verso 4 e 5, diz assim: e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Verso 5. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? É uma questão que aqui é feito no livro de Timóteo. Então, você desampara o teu lar, você desampara a tua família. Como você que não consegue cuidar dos teus, vais cuidar da igreja de Deus? Não tem como, irmão. Ama agora. Cuida hoje. Não espere amanhã. Porque muitas das vezes, irmão, na tendência de servirmos a Deus, às vezes temos dado um sacrifício maior, de que às vezes não é aquilo que Deus nos pede. E o capítulo 5 do mesmo livro, de 1 Timóteo, o verso 8, ele usa ainda umas palavras mais duras. Verso 8, ele diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, quais seus? Da família. Se alguém não tem cuidado da família, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior que um descrente. Talvez estamos a falar para uma mãe, uma mulher casada, que normalmente na igreja ela usa palavras mansas e suaves. Mas quando estamos dentro do lar, usa a voz de arrogância para o esposo, a voz de arrogância para os filhos. Então ele diz que se você não tem cuidado dos seus, principalmente da tua própria casa, você negou a fé. E olha, és pior que um descrente. Então, Elias meteu o seu ministério primeiro acima, depois meteu a família e depois meteu a Deus. Irmão, fazendo menção no segundo ponto, faz-me lembrar o hino do Inário. Ele diz que na chopa não há prazer, com amor no lar. Ódio e mal não deve haver. Muitas das vezes estamos a falar para um pai que a esposa não sabe quanto é que ele ganha. Se na realidade no lar deve haver harmonia, não é o teu salário, é o nosso salário. Mas infelizmente a arrogância ou o machismo toma conta do nosso coração. E muitas das vezes, talvez o pai não trabalha, é a mãe que trabalha. Nomes saem. Oh, seu urubu. Nomes que deixam o homem para baixo. E quero dizer para nossas irmãs, independentemente de qual seja o cargo que um dia você terá na sociedade, mas o maior cargo que Deus incumbiu para você é cuidar do lar. E se nós esquecemos o primeiro ministério, que é a família, com certeza, irmãos, o Senhor não quer que nós façamos mais nada. Irmão, se você esquecer a tua família, Deus não quer que você faça mais alguma coisa. Não quer. Porque Ele diz que é pregar primeiro em Jerusalém, depois em Samaria e depois a toda a Judeia e com o fim da terra. Mas em contrapartida, nós, às vezes, temos a tendência de usar máscara. Então é necessário, irmão, que sejamos principalmente amorosos com os da nossa casa. O que falar daquele prato ou daquele talher que só usamos quando vem uma visita. Mas, irmão, era suposto você usar, era suposto teu filho usar, era suposto a tua esposa usar. Se você não cuidar dos teus, você negou a fé. E és pior, com certeza, que um descrente. Irmão, vamos ainda refrescar mais a nossa memória, que anos depois, essa história se repetiu. Para além de Eli, no sacerdócio, continuou. Vamos ler o livro de Lucas. Lucas capítulo 12, irmão. O verso 25. Irmão, me perdoe se talvez estavam a esperar alguém que lê apenas um versículo.
e daí vai argumentando. Eu me apaixonei pelo sermão textual. E eu acho que nós precisamos comer, porque quanto mais texto tivermos, mais armazenamos, dizia o Espírito da Profecia, é necessário que armazenamos textos bíblicos em nossa mente, porque tem um dia que a Bíblia será tirada de nós. E em momento de angústia e desespero, o que nós temos gravado aqui é que poderá servir de escape para a crise final. O livro de Lucas, capítulo 2, verso 25 a 30, diz assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele, revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. E movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram, que pai? Maria e José, trouxeram o menino Jesus para fazer com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, ó Senhor, pode me despedir em paz, o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a tua salvação. Irmão, tentei procurar esse texto. O que o Espírito da Profecia, né, Ellen White comenta com esse texto. Irmãos, antes de acontecer esse episódio de Simeão, outros sacerdotes já pegaram Jesus. No livro A Consagração de Jesus, ele diz o seguinte: que significado logo se acha ligada à apresentação de Cristo? Mas o sacerdote não enxergou através do véu, não leu o ministério além. A apresentação de criança era cena comum. Diariamente o sacerdote recebia o dinheiro da redenção ao serem as crianças apresentadas ao Senhor. Cotidianamente seguia a rotina de sua obra, prestando pouca atenção aos pais ou às crianças, a não ser que notasse qualquer índice de fortuna ou elevada posição dos primeiros. José e Maria eram pobres ao trazerem seu filho, o sacerdote viu unicamente um homem e uma mulher trajada a modos da Galileia. E no mais humilde vestuário, nada havia em sua aparência que atraísse a atenção, e a oferta que apresentaram era das classes mais pobres. Irmão, na questão de apresentar sacrifício, diz-se a história de que quem era pobre levava uma pomba para sacrificar. Quem tinha uma vida assim organizada levava uma ovelha. E aqui a história diz que Jesus, Maria e José levaram a oferta mais pobre. Eles levaram uma pomba. Então, outros sacerdotes, que o seu coração estava no sacerdócio, não no dono do sacerdócio, eles viram simplesmente um casal pobres, vestido a modo a Galileia, e viram a oferta. Com quem diz, posso aqui imaginar que eles se olharam. Acho que hoje o dia não está correndo nada bem. Porque a carne que eles recebiam ficava para eles. Então, de uma pomba, acho, já dá para imaginar, irmão. Mas, irmão, o que eles não imaginavam é que quando o indivíduo pegou Jesus, quem estava em seu braço era o Salvador. Irmão, olha o perigo de quando metemos o nosso coração na arca, no ministério, não no dono do ministério. Olha aqui, quando olhamos a mulher que olhou para Jesus, eu creio que ela só foi curada. Ele disse que se eu tocar na veste desse homem, eu serei curado. Mas eu quero dizer que se essa mulher disse com a intenção de amar mais a veste do que o dono da veste, ela jamais seria curada. Irmãos, se nós temos a tendência de amar mais a sandália do que o dono da sandália, de amar mais a vestimenta, a túnica, do que o dono da túnica, irmão, nós estaremos perdendo o nosso tempo. É necessário que nós amemos o dono da túnica.
Então ele aqui continuou dizendo, os irmãos poderão ler essa passagem. Ele diz que o indivíduo chegou, assinou aí. Qual é o nome? Perguntou no casal. Jesus. Ele escreveu aí Jesus. Nem tinha noção, irmão. Escreveu Jesus, escreveu em frente primogênito e entregou o casal. Perdão, entregou o filho ao casal. E depois é que entra esse texto de Lucas, mais abaixo, diz que Simeão, que é alguém que o seu coração, irmão, o seu tesouro estava em Jesus, estava em Deus. E ele contemplou o casal e viu que aquele era o Redentor. Foi e disse essas palavras, de que agora já posso morrer porque meus olhos viram a salvação. Irmão, onde está o teu coração? O que se tirarem agora, você desfaleça? Pelo menos na mulher de Ló, o que estava no seu coração eram bens materiais. Irmão, quero dizer que não é errado ter bens materiais, não. Também é necessário não acreditar de que ser pobre é sinônimo de espiritualidade. Também não. Também, claro que não é sinônimo de que és o pior pecador. Também não. Porque muitas das vezes usamos a expressão para um pobre de que ele é humilde. Eu quero dizer, não, ele tem uma casa humilde, um jovem, uma família muito humilde. Não, essa expressão está errada. É uma educação que nós usamos, porque o que eu creio é que humilde é aquele que sabe que não sabe nada, é aquele que sabe que não é o único que sabe, é aquele que sabe que a outra pessoa sabe o que ele não sabe, é aquele que sabe que ele e a outra pessoa podem saber muitas coisas juntos, é aquele que sabe que ele e a outra pessoa nunca saberão tudo que pode ser sabido. Esse, talvez, de uma forma resumida, seria o significado da humildade. Agora, aquele que não tem tantas coisas, posses, podemos dizer, é alguém que está com uma carência, mas não podemos usar o termo humildade, porque já vi irmãos pobres, arrogantes, mas também já vi ricos ou pessoas com uma vida estável, mas humildes, simples. Então é necessário não fazermos confusão. Irmão, onde está o teu coração? Eu queria levar mais uma vez, para que nós vamos ao nosso término, a mente dos irmãos para o livro de Ruth, capítulo 1. Conforme eu disse, eu me apaixonei pelo sermão textual e espero com certeza não aborrecer os irmãos, né? Mas é saciável, né? Quando mastigamos os textos bíblicos, pois lá vem a semana e é constrangedor. Ruth, capítulo 1. Ruth capítulo 1, versos 1 e 5, diz assim: nos dias em que julgavam juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe, com a sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Irmão, sublinhe a palavra Noemi. A palavra Noemi significa meu prazer. Significa agraciada. Sublinhem, por favor, é importante. E os filhos se chamavam Malom e Quilion, efateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moab e ficaram ali. Irmão, o verso 3 diz que morreu Elimeleque, esposo de Noemi. E ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com 2 moabitas. Era Noemi. Era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth. E ficaram ali ficaram aí quase 10 anos. Verso 5. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Irmãos, eu pedi para sublinharmos a palavra Noemi. O nome Noemi significa meu prazer, significa agraciada. Isso significa que quando Elimeleque, esposo de Noemi, chamava Noemi, ele estava a dizer assim, meu prazer, minha agraciada. Quando os filhos olhavam para Noemi, chamavam mãe Noemi, estavam a dizer mãe graciada, mãe meu prazer. Mas olha, quando a angústia e o desespero tomaram conta dessa mulher, porque irmãos, a angústia e o desespero
bate a porta de quem tem pão na mesa e carro na garagem. Também bate a porta de quem não tem pão na mesa nem carro na garagem. Ou seja, o imprevisto acontece para ambos. E quando Noemi resolveu voltar para Belém, porque descobriu que a fome terminou lá, porque eles só foram em Moabe devido à fome, então voltaram para Belém. As mulheres olharam para Noemi e ela vir de longe. O verso 19, irmão, do mesmo capítulo. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Ou seja, não é esta o meu prazer? Não é esta agraciada? Porém, ela, a Noemi, dizia: não me chames Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Irmão, onde está o teu coração? Noemi, o seu coração, durante um tempo estava ligado no seu esposo e nos seus filhos. Aí vem o texto que Jesus dizia: quem ama mais o seu esposo, ou a sua esposa, ou os seus filhos, ou a sua vida, mais do que eu, não é digno. Mas que mal tem Noemi amar o seu esposo e os filhos? Não, não tem nenhum problema. Mas se for mais do que o Senhor, aí mora um problema. Porque nessa questão de que o filho morreu, os filhos morreram e o esposo morreu, ela disse: não me chame mais Noemi, ou seja, não me chame mais meu prazer. Não me chame mais agraciada, chame-me Mara. Mara significa, irmãos, amargura. Chama-me amargura, porque o Todo-Poderoso me encheu de quê? De amargura. Uma questão, irmão. Foi Deus que encheu de amargura a Noemi? Não. Irmão, enquanto nós não vemos o funeral de Satanás, nunca teremos uma paz completa nessa terra. Desde que o pecado entrou no mundo, pessoas que nós amamos irão sem dizer adeus. Então é a lei da vida. Não, a Bíblia não diz porque Elimeleque morreu, nem Malom e Quilion. Mas diz que eles se foram. Não é Deus que encheu de amargura o coração de Noemi. Então eu quero te dizer que muitas das vezes o teu problema não será talvez o ministério. O teu coração não estará no ministério. Não estará nessa questão dele. Nem dos outros sacerdotes. Mas talvez o teu coração estará no filho. Talvez o teu coração estará no esposo ou na esposa. De onde nós viemos, tem uma senhora. Ela havia ficado concebida, deu à luz, o filho sucumbiu. Ficou concebida na segunda gravidez, o filho sucumbiu. Na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, até na sétima. Ela tinha o nome de Esperança. Mas depois de perder todo o filho, ela disse: não me chame mais a Esperança. Chamem-me de Ininha. Ininha é uma expressão usada para dizer a bolo fecal, para falar das fezes. Chama-me de fezes. Já não tem sentido de me chamar Esperança. Que esperança eu tenho perdendo 7 filhos? Será que estamos a falar para alguém que talvez perdeu alguém que ama? E por esse motivo, a angústia e o desespero têm tomado conta do seu coração? Me permita, irmão, quero terminar com esse capítulo. São João, capítulo 16. O verso último. 33. São João 16, verso 33. Diz o seguinte: estas coisas vos tenho dito para que em mim tenhas paz. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Irmãos, eu tenho levado esse texto para a minha vida. E no momento pandêmico, onde a angústia e o desespero tomou conta do meu coração, quero dizer que estava a direcionar o meu coração para as coisas dessa terra.
E um momento que a mãe vinha para mim e perguntava, não tem alguns valores para nós matar a fome? Onde tudo fechou. Quem trabalhava na função pública tinha a 50% do salário, mas quem não trabalhava assim como eu, não tinha nada. Era viver pela fé. E os porquês começaram a sair da minha mente. E assim como Noemi disse que o Todo-Poderoso lhe encheu da amargura, eu estava a dizer para Deus, onde estás? Cadê o pão? Se o azeite e a farinha acabou, cadê a multiplicação? E ao ler esse texto, estas coisas vos tenho dito para que imitem as paz. No mundo tereis aflições, mas tem demônio porque eu venci o mundo. Eu tenho me questionado, será que é errado estar desanimado? Será que é errado estar triste? Eu encontrei duas respostas para essa pergunta. A primeira é de que não é errado estar desanimado. Porque o desânimo é o vale da sombra da morte. Irmãos, quando o nosso coração está ligado para a felicidade, para a eternidade, mas depois vem aquela surpresa ruim, a tristeza toma conta do nosso coração. E somos tentados a dirigir o nosso coração em outro local, a não ser para Deus. Mas eu quero te dizer, quando que é errado estar desanimado? Quando que é errado estar triste? Quando que é errado estar depressivo? Quando que é errado estar ansioso? Quando que é errado ou deixar que o desânimo, essa é a última parte que eu percebi. Irmãos, quando o desânimo rouba a tua paz, quando o desânimo rouba a tua energia, quando o desânimo acaba com a tua força, quando o desânimo tira a tua fé, isso é errado. Isso é pecado. Quando a depressão, irmão, não é errado estar depressivo, mas quando a depressão rouba a tua força, a tua fé, é o mesmo que dizer para Deus que tens um problema, em vez de dizer para o problema que tens um grande Deus. Irmãos, nós viemos de um local onde não há tempo de brincar de ser cristão, porque percebemos que o diabo não brinca de diabinho. Ele vem para matar, roubar e destruir. Para além de lutar com as dificuldades da vida, quer seja alimentar ou por aí fora, é tentado a lutar com os mundos espirituais. É tentado a lutar com a feitiçaria. É tentado a lutar com aqueles que vêm e coloquem objeto que eu não terei tempo para explicar sobre isso, porque esse é trabalho do filho do diabo para explicar. É um negócio do diabo, então eu sou filho da luz, tenho que explicar algo da luz. Mas em contrapartida, fazem o seguinte, pegam, não sei como, mas é um objeto, é um elemento que se usava para caçar animais. Mas agora usa-se talvez na porta, se o irmão passar a pisar, a perna inflama. É a famosa tala. Aquilo vai corroendo o teu coração até que você perca a vida. Irmão, deposita o teu coração em Jesus. Se tiveres a cair no desânimo, deposita o teu coração em Jesus. Porque onde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Permita que seja Jesus a ser o teu tesouro. Não importa, perdeste alguém que amas, olhe para Jesus. Porque nós, como homens do Evangelho Eterno, temos nos esquecido da mensagem eterna. Nós é que temos pregado, Jesus virá, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, mas quando coisa do gênero acontece, a nossa fé desfaleça. Entreguemos tudo na mão de Jesus. Que isso não seja o melhor tradutor, que Ele nos ajude, nos acuda e nos guarde. Em nome de Jesus, amém.